de outro jeito aqui, tá bom? Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, eu vou mandar aqui o link da lista de presença. Então, por favor, coloquem o nominho lá. Ô, Giovana, é comigo que você está falando? Dos exercícios que você ficou na dúvida? Quais foram? Você conseguiu ir na monitoria? Não sei se. Tá. Não, não tem problema. Pode ser depois da aula eu falo com você dos exercícios, porque é curto o nosso tempo. Tem. Tudo bem para você? Então tá bom. Vou projetar aqui na tela. Gente, qualquer coisa, vocês podem me parar, tá? Ou pode mandar no chat mesmo, que eu consigo ler aqui. E é isso, gente. Vão na monitoria. Se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp também. Não tem problema nenhum, tá bom? Então hoje, na nossa aula, a gente vai falar de hidrocarbonetos lineares, ou seja, não ramificados. Os hidrocarbonetos, eu separei eles em três aulas, né? Então, vão ser três aulas só falando de hidrocarbonetos. Então, se não entender alguma coisa, ficar alguma dúvida para depois, eu posso ir tirando com o passar do tempo, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que saber como é que os compostos orgânicos são nomeados, né? Como é que a gente dá o nome para esses compostos. Não sei se vocês lembram de português, uma palavra ela é composta pelo prefixo, tem uma parte intermediária e o sufixo que vem depois. Então, como é que a nomenclatura dos compostos orgânicos se dá baseado nessas três separações? A gente tem o prefixo, que aqui está representado pela cor vermelha, que nesse caso é prop, que significa três. O intermediário, que vai indicar os tipos de ligação, então se tiver ligação dupla, ligação tripla ou ligação simples, nesse caso é o an, que é só ligação simples, e o sufixo, que vai indicar qual a função orgânica que vai ser o composto. O composto pode ter mais de uma função orgânica, eu vou falar isso depois, quando a gente for aprender outras funções, e você vai dar a nomenclatura de acordo com, eles chamam de prioridade. Mas por enquanto vai ser sempre O, que é o final de hidrocarbonetos. Aqui, por exemplo, é o propano, eu coloquei a estrutura dele de três formas diferentes, então vocês podem desenhar ele dessas três formas, seja por linhas, condensado, ou ele estruturalmente, que dá para ver exatamente todos os átomos. Isso é uma coisa que vocês vão ter que praticar. A minha lista de exercícios essa segunda já está no Classroom, assim como os slides. Então, quem quiser acompanhar, quiser ver lá os slides, pode entrar. Vocês vão ter que praticar bastante. A lista é bem extensa, que é uma prática de saber desenhar a estrutura, pegar o nome e passar para a estrutura, ou pegar a estrutura e saber o nome, saber passar para a fórmula molecular, por exemplo, o propano. São três carbonos. Então, você vai contar aqui. Três carbonos, dois, três. E quantos hidrogênios? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então a fórmula molecular dele é C3H8. Então, se você ler C3H8, é propano. Aí você já pode ir montando a estrutura dele baseado nisso. Isso é uma coisa que vocês vão ter que praticar bastante. Por isso que é bom começar agora com hidrocarbonetos, que é mais simples. Bom, aqui é um resumo, né, da nomenclatura. Então, vocês vão acabar decorando um carbono MET, dois carbonos ET, três carbonos prop, quatro carbonos but, e aí depois fica igual passa do mundo, tá tipo campeão, pentacampeão, hex, aí fica igual. Então é pent, hex, hept, oct, non, e aí fica. Vai ser muito difícil eu dar alguma molécula muito gigante que não vai ter até 11 carbonos, porque geralmente isso é ácido graxo ou coisa assim, aí ele tem outra nomenclatura. Aí sobre a saturação da cadeia, né? Quantas ligações ele tem. Vocês lembram que eu falei que semana passada a cadeia ela pode ser saturada se só tiver ligações simples. A gente usa o sufixo an, o intermediário an, ou ela pode ser insaturada, tem uma dupla, em, duas duplas, dien, e três duplas, trien. E assim como ligação tripla, e caso ela tenha uma dupla e uma tripla, aí a gente coloca esse enin. Eu nunca usei isso aqui. Então, provavelmente não vai aparecer em nada.
E aí, sobre as funções orgânicas que a gente tem. Então, hidrocarbonetos no final você vai colocar o O, álcool você vai colocar o OL, aldeído você vai colocar o AL, e assim por diante. Hoje a gente só vai focar nos hidrocarbonetos, assim como as próximas 2 ou 3 aulas. Dependendo de como vocês acharem, que vocês acharem difícil, vocês tiverem muitas dúvidas, a gente vai acabar ficando nesse tópico. Bom, e aí eu queria saber, o que vocês acham que são hidrocarbonetos? Pode escrever no chat, pode Ligação abrir o entre carbono e microfone. hidrogênio. Então são compostos que fazem ligação de carbono e hidrogênio. O que mais? Ninguém mais? É isso mesmo. Pode, Oi, pode pode ser falar. também um carboidrato. É verdade, eu tava pensando nisso esses dias, né? Um carboidrato, ele é um hidrocarboneto? Então, é aí que tá. Não. Os hidrocarbonetos são realmente compostos que só têm carbono e hidrogênio. Os carboidratos, eles têm oxigênio na estrutura. Então, eles são álcoois, se não me engano. São álcoois. Eles têm oxigênio na estrutura. Dependendo do carboidrato que você pega, ele faz até ligação éster. Então, vai depender do carboidrato, mas eles não são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são aqueles compostos que só possuem carbono e hidrogênio, como eu representei aqui nessas 3 moléculas. Uma com ligação dupla, essa aqui só com ligação simples, e essa aqui eu coloquei uma ligação tripla, para vocês verem. Então, o sufixo na IUPAC é o O. O que é? A IUPAC é o jeito certo de dar o nome, tá? Nada mais que isso. Então, o sufixo que a gente usa para hidrocarbonetos é o O. E ele pode ser classificado. Então, sempre tem muita classificação, né? Vocês já perceberam. Mas é para facilitar, o objetivo é facilitar. Alcanos e cicloalcanos. O que são os alcanos? São hidrocarbonetos que só têm ligação simples. Então, não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla. Esse aqui, por exemplo, é o alcano, o metano. Que é, ó, igual eu falei, MET. Primeiro, MET, metano. O AN, que é o hidrocarboneto, metano, e o O, que é o finalzinho do hidrocarboneto, metano. Aí a gente tem os alcenos, que também podem ser chamados de alquenos, ou parafinas, tem vários nomes. Tem nomes que já caíram em desuso, mas às vezes você pode encontrar dependendo do exercício. E cicloalcenos são cadeias fechadas, né? Assim como os cicloalcanos. Porém, os alcenos, eles têm que ter pelo menos uma ligação dupla. Então, ele pode ter 5 ligações duplas, 3 ligações duplas. Quando tiver, vai ser alceno. Os alcinos, eles têm uma ligação tripla, pelo menos. Então, se tiver uma ligação tripla, 2 ligações triplas, 3 ligações triplas, ele vai ser um alcino. Lembrando que essa classificação é mais para a gente ensinar a dar nome e tal. Depois é raro você achar e falar, isso é um alcano. Você só vai falar, isso é um hidrocarboneto. Não importa se ele é alcano, alcino, é mais geral. Assim. E por último, os aromáticos, que eu não vou falar hoje, porque eles são mais complexos, que possuem um anel benzênico. Eu não coloquei nenhuma estrutura aqui aromática, porque eu vou deixar para falar na outra aula, que precisa de uma aula toda só para falar de compostos aromáticos. Bom, o que são os alcanos? Eu vou falar primeiro de alcanos acíclicos, então abertos, cadeias abertas. São compostos que são saturados, então eles possuem apenas ligações de hidrogênio, apenas ligação simples. E por que ele é saturado? Porque o carbono está fazendo o máximo de ligações possível com o máximo de átomos possíveis. Então ele não está fazendo uma dupla com algum. Ele está fazendo tudo simples com vários hidrogênios e um carbono. Né? Então, os alcanos são saturados, não tem ligação dupla, e a gente fala a fórmula geral dele. O que seria uma fórmula geral? Por exemplo, eu quero falar de um alcano que tem 5 carbonos. Aí eu já sei que quantos hidrogênios ele vai ter? 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então você já sabe que se tiver 5 carbonos, vai ter 12 hidrogênios. Isso aqui vocês podem decorar, pode não decorar. Eu mesmo nunca decorei. Eu até tive que ver aqui para preparar a aula. Eu acho muito mais fácil você ir montando, então. Coloca um carbono, tracinho outro carbono, tracinho outro carbono, e assim por diante, até se ter os 5 separadinhos, e depois vai colocando os hidrogênios para formar 4 ligações em cada carbono. Né? O intermediário é AN, igual eu falei, porque só tem ligação simples, e o sufixo é o O, né? Por ser o hidrocarboneto. Aqui eu coloquei um exemplo, né? O metano, como eu já tinha falado para vocês, MET,
aqui um carbono, a gente pode ver na tabela de prefixos, o AN, que é o intermediário, que ele só tem a ligação simples, e o O, por ser o hidrocarboneto. Então, só ter carbono e hidrogênio. Aqui a gente tem outro, que é o propano, que é o também que estava representado anteriormente. São 3 carbonos. Então, isso que é uma coisa para vocês irem fazendo, praticando. Por exemplo, pega o nome, separa ele em 3, e aí você vê, aí você monta prop, são 3 carbonos. Aí você desenha um carbono ligado no outro carbono ligado no outro carbono. Aí você fala, só tem ligação simples. Então não precisa colocar duplo em lugar nenhum. E depois vai ver, só hidrocarboneto, vai completando com os hidrogênios faltantes. Lembrando da aula passada que o carbono faz sempre 4 ligações. Não faz mais, não faz menos, tá bom? Os alcenos são compostos de cadeia aberta, né? Acíclicos e insaturados. Então eles fazem ligação dupla. Pelo menos uma. A fórmula geral dele é CnH2n, como está representado aqui. Então, um alceno de 3 carbonos, né, 5 carbonos, vai ter 10 hidrogênios. O outro tinha 12, eles têm 10. Então, já mudou a fórmula geral. E aí, novamente, vocês podem decorar, pode não decorar. Não precisa. O importante é saber passar do nome para a fórmula estrutural para a fórmula molecular. Isso é muito importante. Tem vários sinalistas sobre isso. O intermediário dele é "en", porque tem uma ligação dupla, e o sufixo "o", novamente, por ser um hidrocarboneto. Então, aqui a gente tem como exemplo o eteno, que é o menor alceno possível. O eteno ele tem ET, que são 2 carbonos, né, como está representado aqui na tabelinha. O "en", que é a ligação dupla, e o O, que indica só ter carbonos e hidrogênios. E agora a gente começou com essa ligação dupla, agora vai ter uma coisa chata com isso, que vocês vão ver que tem muita numeração, porque a dupla ligação pode estar em diversos lugares da cadeia, principalmente se for uma cadeia grande. Então a gente vai ter que numerar onde que está a ligação dupla. Então vamos supor, aqui eu tenho 2 exemplos de buteno. But, são 4 carbonos, deixa eu ver se coloquei, não, coloquei a tabelinha. But, são 4 carbonos, ou coloquei, não. But, são 4 carbonos, né? Então, 1, 2, 3 e 4, assim como esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Só que o "en", né, que é ligação dupla, e o "o". Então, seria buteno, mano. Simples. Se fosse só colocar igual alcanos, que você não tem dupla, então você não precisa indicar nenhum número. Mas aqui você tem que indicar, porque apesar dos dois serem buteno, essa estrutura aqui, primeira, é bem diferente da estrutura segunda. Eles vão ter diferentes propriedades físico-químicas e muitas outras coisas, às vezes a formação de isômeros, que isso a gente vai aprender depois. Então, é importante numerar. E aí, como é que você numera? Você vai ter a cadeia principal. Primeiro, a gente não vai ter radicais, então toda a cadeia vai ser a cadeia principal, tá? Quando eu for dar sobre radicais, que aí vocês vão ter que saber contar a cadeia principal. Então, a gente tem os 4 carbonos, né, nas duas estruturas. Porém, aqui a ligação está no carbono 1 e aqui no carbono 2. Aí você fala, por que você chamou esse de 1 e esse aqui, não esse aqui de 1? Porque você vai ter que sempre numerar respeitando uma regra que é a regra do menor número. Então, se eu chamasse esse aqui de 1, esse aqui ia ser carbono 3, tá vendo? Não é bom. Você não pode ter o número 3. Se você pode ter o número 1, por que ter o 3? Você sempre tem que respeitar a regra do menor número. Então, é o 1. E nesse caso aqui, tanto fazia, né? Se começasse da extremidade é 1 e 2, ou dessa extremidade é 1 e 2. Lembrando que a gente só está trabalhando com hidrocarboneto linear, então não vai ter outras funções orgânicas, você não vai ter cadeias que tem radicais, porque quando começar a ter radical, aí você vai ter que escolher o lado que você vai numerar para ter o menor número, só que ao mesmo tempo se a cadeia principal ser maior. Então, nesse caso, não. Você pode numerar do lado que você achar melhor. Se tivesse 5 carbonos aqui, por exemplo, e a dupla ligação tivesse aqui, você ia começar numerando daqui também. Você não ia começar dos 5, para ter o número, ia ser 4. 4 penteno. É muito grande o número. E a forma de escrita mais utilizada é essa que está aqui embaixo,
que é but, então você escreve a quantidade de carbonos, tracinho 1, para você dizer que a dupla ligação é no 1, e o eno, but-1-eno. Antigamente se usava 1-buteno, vocês vão achar de várias formas nos exercícios, mas essa é a forma mais correta utilizada atualmente, que é com o número no meio. É estranho, mas é a forma mais aceita pela sociedade de química. Aí, os alcadienos, que são alcadienos, ou só dienos, se quiser falar mais simples, são compostos abertos, insaturados, só que dessa vez eles têm duas ligações duplas, e não só uma. Então, eles são alcenos também, estão dentro da classe dos alcenos, mas eu separei eles para explicar que a nomenclatura, novamente, vai ser mais chata. Aí, a fórmula dele é CN, 2N menos 2, então, são 5 carbonos. Vai ser 8 hidrogênios. Então, você vai mudando a fórmula molecular, né? O intermediário dele é o dien, o en que a gente viu nos alcenos, né, que tem uma ligação dupla, e o di, porque são duas ligações duplas. Então, dien. E o sufixo de hidrocarboneto, que é o O. Igual do alceno anterior que a gente tinha que numerar, esse a gente também tem que numerar. Só que esses são duas ligações duplas. Então, você vai ter que numerar as duas ligações duplas, não só uma. Então, aqui a gente tem um exemplo dele, né? Se eu começasse por esse carbono aqui, que eu coloquei como 4, seria 2 e 3, e a gente conseguiu numerar sem 1 e 2. Lembrando que você sempre vai numerar no primeiro carbono, então é o carbono 1 que está fazendo a ligação com o carbono 2, e o carbono 2 que está fazendo a ligação com o carbono 3. E aí a gente vai numerar, então é 1, 2, 1,2 e o tracinho. Butadieno. E por que eu coloquei esse A? Para não ficar só consoante com consoante, que ia ficar feio, né? Então ia ficar butidieno, ia ficar estranho. Então é butadieno. Sempre que o intermediário tiver esse di e o anterior terminar em consoante, você não pode ter duas consoantes juntas. Então vai ter que botar a vogal A ali. E, novamente, o jeito mais aceito de nomenclatura é esse aqui. Buta, tracinho, 1, 2, dieno. Mesmo esse aqui que tem um número no meio separado, você tem que colocar o A, tá bom? Aqui a gente tem um outro butadieno, só que esse aqui é 1 e 3. Então, o carbono 3 está fazendo com o carbono 4. Aqui, nesse caso, tanto faz se eu começasse a numerar desse lado ou do outro. Então, poderia ser 1, 2, 3, tá vendo? E vai dar na mesma. É 1 e 3. Então, a gente dá o nome. Buta 1, 3, dieno. Os alcinos são compostos abertos, então cadeia aberta, e insaturados. Então, eles fazem ligação tripla nesse caso. Não são ligações duplas, são ligações triplas. A fórmula geral dele é igual à fórmula dos dienos. Então, são 5 carbonos, vão ser 8 hidrogênios, tá bom? O intermediário dos alcinos é in e o sufixo de hidrocarboneto o. Aí aqui a gente tem um exemplo, que é o butino, propino, desculpa. Aí se fala, são 3 carbonos, né? Prop, 2, 3, in e o O. No propino, não precisa colocar a numeração, porque ele vai sempre estar no carbono 1. Você pode colocar 1, 3, porque se ele tivesse, por exemplo, nessa outra ligação aqui, a gente ia começar numerando por esse aqui. Então, ele vai sempre estar no 1, no propino, só nesse aqui. Então, nos outros tem que numerar a ligação tripla também, igual a gente fazia com a ligação dupla. Então, é prop, de 3 carbonos, o in, de ligação tripla, e o O, de hidrocarboneto. Isso é só para vocês saberem a nomenclatura, porque depois a gente vai aprender outras funções, a nomenclatura vai aumentando, né? Vai ficando um pouquinho mais complicado. Aí, aqui novamente eu coloquei atenção na numeração. Aqui a gente tem um butino, então 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, but, uma ligação tripla, in e o O. Só que vocês conseguem ver que aqui a ligação tripla está num lugar e aqui está bem no meio da cadeia. E então eu tenho que sempre respeitar a regra do menor número. Se eu começasse contando daqui, esse aqui seria o carbono 3. Aí seria 3 butino.
Por que se eu posso chamar ele de um butilo? Então você vai sempre respeitar essa regra do menor número. Então é but-1-ino. E esse aqui é a mesma coisa, só que a ligação dupla está no carbono 2. Lembrando que a ligação é entre dois átomos, né? Você vai sempre considerar o de menor número. Então é but-2-ino. Cicloalcanos são alcanos, então são compostos que só têm ligações simples, porém eles são cíclicos. E a fórmula geral dele é CnH2n. Então, 5 carbonos, 10 hidrogênios. O que a gente faz? A gente vai dar o mesmo nome do alcano correspondente, então se fosse aberto, por exemplo, propano, são 3 carbonos. A gente só vai colocar um ciclo na frente. E e não precisa numerar nada, entendeu? Mas quando tiver ramificação, que eu vou ensinar na outra aula, deve-se numerar da ramificação mais simples, seguindo o sentido horário. Então, eu vou explicar isso quando for para a gente aprender ramificação. Hidrocarboneto ramificado. Vamos lá. Ó. Ciclo, né? Porque ele é fechado, tá vendo? Tem 3 extremidades, ele é fechadinho. E propano, por quê? Prop são 3 carbonos. O an, que só tem ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla. E o O, porque só tem carbono e hidrogênio. Os cicloalcenos é a mesma coisa. São compostos fechados que fazem ligação dupla. Lembrando que essa ligação dupla é só entre carbonos. Então, se eu tiver, por exemplo, uma ligação dupla com oxigênio, você vai considerar que a cadeia é saturada. Ela não é insaturada. A fórmula geral dele é CnH2n-2, então 5 carbonos, vai ter 8 hidrogênios. Aqui a gente tem um exemplo, né? E a nomenclatura é igualzinha de alcenos. Então, ciclo, no começo, né? O intermediário en e o sufixo o. Então, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Pente, né? Que dá igual pentacampeão, que o Brasil só a ligação, tem uma ligação dupla, então a gente coloca o en, aqui é a ligação dupla, e o final só tem carbono e hidrogênio, então é o O. Só que como ele está fechadinho, a gente coloca ciclopenteno. E, nesse caso, não precisa indicar aonde que está essa dupla ligação, entendeu? A molécula, se só tiver carbono e hidrogênio, lógico, tem, no caso de hidrocarbonetos que a gente está fazendo agora, que você não precisa numerar quando só tem uma ligação dupla. Se forem ciclodienos, que é 2 ou mais, ciclotrienos, alguma coisa assim, aí você deve numerar sempre seguindo a menor numeração. Então, só quando é uma ligação dupla que você não precisa indicar. Porque se você for pensar, a molécula pode rodar, então tanto faz um lado. E é só isso por hoje, porque eu sei que é muita coisa para digerir, para entender. Não é fácil, precisa de muito treino. E uma coisa que eu gosto de fazer, ó, deixa eu abrir aqui um. Aqui. Ai, não, peraí. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é que vocês façam devagar. Então, leu lá a fórmula molecular, são C tanto H tanto. E montando primeiro os carbonos, que é o mais fácil, e depois vai colocando os hidrogênios. A mesma coisa com o nome. Separa o nome e vai fazendo aos poucos. E com calma, a lista está bem extensa. Eu não coloquei o gabarito, eu não sei se vocês querem que eu coloque. Vocês querem? Como é de desenhar, etc., eu não coloquei. Mas se fizerem, eu desenho no CanDraw e mando para vocês. Obrigado. Tá. Então eu vou fazer um gabarito e vou colocar na pasta lá entre amanhã, né? Porque hoje já tá tarde. Amanhã eu coloco, porque é de desenhar. Então não tem A, B, não tem certo e errado, A, B, C, D. É de desenhar mesmo. Então vocês vão ter que sentar e desenhar. Se eu já corrigi a primeira lista,
Eu não pensei corrigir com vocês, você diz, Liza? Então, eu não pensei em corrigir porque o tempo é muito escasso. Como é a última aula, ela é um pouco menor. Mas se vocês quiserem, eu posso passar o gabarito e aí vocês podem tirar dúvida na monitoria ou comigo mesmo. É só me mandar mensagem no WhatsApp. Se eu não estiver trabalhando, eu posso responder. Acho que eu já postei aqui no WhatsApp, né? E aí, quem quiser, é só me mandar mensagem que eu ajudo. Posso. Deixa eu digitar. Então, gente, façam, porque é muito importante vocês têm que entender essa base, primeiro os hidrocarbonetos, porque depois vai complicando. Não querendo falar que vai ficar difícil, não vai. Só vai complicando, vai adicionando coisas, entendeu? Então, por enquanto, é só hidrocarboneto sem ramificação, aí depois eu vou colocar a ramificação, aí depois vai ter o álcool junto, depois vai ter acetona. Então, é importante vocês entenderem bem esse começo, para depois não ter dúvida. Sei que vai ter dúvida, mas para saber montar as coisas e tal. Tá bom? Por hoje é só. Todo mundo assinou a lista. Quem não assinar vai ficar sem presença. Não, não vão morrer não, Adriane. Vai ficar tudo bem. Química orgânica no ensino médio é um pouquinho mais tranquilo. É mais essa parte de nomenclatura mesmo. Então tem que praticar bastante. Eu coloquei material de apoio lá no Classroom. Então tem dois livros que eu uso, que é o Feltri e o Osberg Salvador. Eu monto as aulas baseadas nos dois livros. Então lá tem exercícios, vocês podem pegar e fazer, quem tiver mais interesse. Quem quiser aprofundar, pode me mandar mensagem que eu faço uma listinha um pouquinho mais aprofundada. Mas esse começo é bem assim, é vocês entenderem como é que funciona, quais que são os macetezinhos ali da orgânica, e é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tá, você não quer, ô Giovana, você não quer ficar agora para eu já ver com você os exercícios? Tá. Aí quem quiser ficar também para ver os exercícios, já que ninguém tem mais nada, eu vou ver aqui os exercícios da Giovana. Ah, você também tem, Letícia? Quais exercícios que vocês estão em dúvida? Manda aí no chat que eu vou ver aqui. Lista 1. Consegui fazer só até o 4, tá? Então vamos lá. Giovana é 8 e 9, né? Então, o primeiro. A nicotina pode ser representada pela fórmula abaixo. Quantos átomos de carbono? Deixa eu pegar um livro. Quantos átomos de carbono e quantos nitrogênios existem na molécula? Tá. Você conseguiu desenhar a molécula? Hein? Não. Então tá bom. Vou abrir aqui meu CanDraw. Eu desenhando com vocês. Só que o CanDraw ele faz coisa automática. Tudo bem. Tela inteira. Deus, nossa. Então, ó, o primeiro é um anel, né, que a gente tem. O primeiro é um anel com nitrogênio no meio. Então a gente vai. Então a gente. Ah, eu parei a gravação? Não. Deixa eu parar a gravação. Então. Ok, quem quiser sair, pode sair.